Essa jornada tem como tema a luta e o empoderamento das mulheres, a conscientização sobre o machismo estrutural e os danos do patriarcado. Tem o objetivo de promover a Agenda da Organização para o Desenvolvimento Sustentável, ODS 2030, da ONU, que pretende, até 2030, alcançar a igualdade de gênero e empoderar todas as mulheres e meninas. Nós vamos trabalhar com 4 grupos temáticos: mulher e arte, mulher e ciência, mulher e política e mulher e saúde. Às 10h20, daqui a pouco, entrará na mesa Mulher e Arte, a Daniela Garcia e a Jaqueline Baumgart. Em seguida, teremos a Nicole Aum, na mesa das 10h30, falando sobre mulher e política. Às 13h, Marcela de Andrade e Kátia Zanveta, mulher e política, uma segunda mesa sobre essa temática. Às 14h, Débora Guedes e Isabela Infângel, também uma terceira mesa sobre mulher e política. Às 15h, também trabalhando a temática mulher e política, mas voltado para a temática do trabalho, Luzeli de Oliveira e Yara Bocal. Em seguida, teremos Mulher e Saúde, com a Lisa Campos, Fátima Aparecida Ribeiro e Norma Monteiro. Às 17h30, Mulher e Política, Lidiane Maciel e Viviana Mendes. A última mesa de encerramento é Mulher e Ciência, com a Sandra Costa. E por final, nós vamos fazer um evento de encerramento, né, com uma fala minha e da Iane. E em seguida, teremos o lançamento da antologia Somos Nós, a câmera aqui, né? Isso, ela faz isso, mostra aí. Com as escritoras Beatriz Galvão, eu, Eliane Troia, Débora Fernandes, Elza Francisco, Itamara Moura, Iá Fernanda, Júlia Centeno, Lívia Nakumi, Luciana Guiar, Nádia Carvalho, Paula Gelmi, Renice Ordini, Silvia Neri, Val Saab, Vitória Ludeiro e Zenilda Lula. Eu passo a palavra para a Eliane Troia e espero que seja um dia de muito estudo, conhecimento e produção. Vamos lá. Bom dia a todas e a todos. Eu estou aqui especificamente para falar da antologia. Como que ela nasceu, qual foi esse processo, até chegar a isso aqui. Prontinha. Bem, o início foi um profundo desejo da Cláudia. E ela me chegou com esse desafio. Ela me fez a seguinte proposta. Eli, vamos organizar uma antologia e eu queria muito que você fosse a curadora disso. Eu confesso que, no primeiro momento, me deu um medo, eu hesitei bastante, deu um friozinho da barriga. Mas, normalmente, eu abraço as causas que me dão um friozinho na barriga. Eu costumo agir pelo afeto. E eu pensei no verdadeiro sentido da curadoria, né? Que era cuidar. E como que eu poderia não cuidar de um material onde estariam 16 vozes femininas, absolutamente diversas, mas na formação de um coral uníssono, todas falando sobre a mesma temática, com diferentes maneiras de se expressar, e que me deu um prazer enorme. Eu falei, vamos nessa, vamos fazer, né? E hoje é o grande dia, estou aqui esperando, ansiosa por esse lançamento, porque ver essa matéria pronta é entendê-la como um instrumento político.
Porque aqui dentro tem uma série de questões do universo feminino. Uma série. Eu convido vocês que estão aqui nos assistindo para depois terem acesso a todo o conteúdo dessa antologia. Ela está riquíssima, riquíssima. O nome das autoras, a Cláudia anteriormente já falou, ela está dividida em 3 partes: poesia, contos e crônicas e artigos de opinião. Porque o nome da antologia é Somos Nós. E nós queremos poesia. Nós precisamos de poesia. Nós adoramos uma boa prosa. Adoramos uma boa conversa. E, sobretudo, porque esse é um espaço de compartilhamento de opinião. É um espaço que foi criado para se trazer reflexão e possibilidades de discussão. Porque é assim que a gente entende que a sociedade caminha. Só dessa forma. Então, aqui eu deixo em público o registro da minha gratidão à Cláudia por ter me concedido a curadoria da primeira de muitas antologia do Instituto de Estudos Femininos, Somos Nós. É isso. Bom, nós temos um tempinho ainda, e então eu vou aproveitar, acho que agora um pouco mais descontraída, para falar um pouquinho também, né, sobre como foi esse processo. Esse processo de pensar numa jornada de estudos, de pensar nessa antologia, ela nasceu da conversa com várias mulheres aqui de São José, com várias escritoras, com várias pessoas que fazem acontecer coisas aqui, e pessoas que muitas vezes também acabam não tendo uma visibilidade, não tendo um espaço, né? Então a gente fez muitos contatos, né? Nem todas puderam participar com a gente, porque todas têm suas agendas, né? Mas, por fim, a gente conseguiu reunir um grupo bastante heterogêneo, e a gente conseguiu encontrar faces que se tocam, né? Que é essa luta, né? As faces todas que se tocam de todas essas mulheres, e as que estão aqui, e as que não conseguiram participar nesse momento, mas que vão participar em outros momentos, que a gente não quer que isso pare aqui. A gente vai dar continuidade. 2021 a gente já está pensando com um tempo maior, com uma experiência maior. Então, nós queremos que, ano a ano, a gente vá se aperfeiçoando. Eu preciso falar para vocês que a gente nem combinou corretamente assim, né, isso, né, Eliana, mas nós sentimos falta, assim, de uma intérprete de Libras. Isso é importante, faz parte da inclusão social, faz parte de uma necessidade de uma conscientização humana. Nesse momento, nessa antologia, nós não teremos, infelizmente, porque a gente não conseguiu, as profissionais, existe uma escassez das pessoas que trabalham com intérpretes de Libras, né? Então, nós não conseguimos para esse momento. Eu peço desculpas, a gente se sente devendo isso para vocês, para as mulheres, e devendo isso principalmente para as pessoas que dependem dessa interpretação para conseguir participar. Então, é uma falha que a gente vai tentar corrigir para os próximos, e cada vez mais a gente tentar trabalhar de forma inclusiva e conseguir realmente empoderar todos e todas, né? Sim. E pensando assim, a gente tem uma chamada aqui na nossa antologia que fala assim: a luta das mulheres carrega em si um clamor pelo avanço da consciência humana. Então é com esse espírito e com esse clima que a gente quer que aconteça esse momento, e que ele seja lindo, que seja realmente um dia de muito aprendizado para todos. Eu passo a palavra, e daqui a pouquinho, às 10h20, a gente vai ter a Jaqueline e a Dani, e acho que vai ser muito bonito. Meninas,
Um beijo grande para todas vocês que estão mandando esse bom dia cheio de coraçãozinho, esse montão de afeto que faz com que a gente continue. É isso que a gente está fazendo aqui, trilhando o nosso caminho. E a proposta fundamental é que lá em 2030, quando a ONU se reunir, voltar os olhos para a agenda, no momento, em análise, que os olhos do mundo inteiro estiverem voltados para o mesmo lugar, o que a gente quer é que essas meninas, não tem jeito, gente, desculpa, eu sou assim, que essas meninas, que essas jovens mulheres de hoje contem histórias diferentes, tenham possibilidades diferentes, se organizem socialmente de uma maneira diferente, que a história ande para frente e que em 2030 a humanidade possa reconhecer que esse trabalho jamais terá terminado. Infelizmente, a gente sabe disso. Mas ele precisa de continuidade. Ele necessita de continuidade. É por isso que a gente está aqui hoje. Então, um beijo muito grande em cada uma de vocês. Esse período de isolamento social nos distanciou fisicamente de pessoas. Mas a gente usa esses momentos e usa a tecnologia a favor dessa unidade, que agora é o que nos dá coerência nesse combate, porque é um combate, né? Para que a gente tenha resultados diferentes para nossas meninas aí. Beijo. Bom, mais uma palavrinha aqui. Nós tivemos que aprender bastante, inclusive muito sobre tecnologias, e foi coisas que nós ainda estamos em processo. Não nascemos nesse mundo totalmente tecnológico, então nós tivemos que nos adaptar. E está sendo bastante instigante para mim aprender tanto, né, sobre tecnologia. Por exemplo, coisas que eu não sabia, que a gente vai descobrindo, né? Que você tem um computador, mas você não sabe que a câmera dele tem que ser X ou Y para poder ter uma transmissão boa. Então, coisas desse tipo a gente está aprendendo. E às vezes a gente aprende só na hora que... Bom, a minha câmera parece que ficou um pouquinho escura. Na próxima entrada eu vou entrar com outro computador que tem uma câmera maior, porque eu estou num ambiente bastante claro. Mas acho que é a questão da transmissão, já me informaram que parece que a câmera não está lá muito boa. Então, eu vou entrar com o notebook na próxima e acho que na próxima entrada talvez eu tenha essa questão resolvida. Mas é isso. Eu vou já passar a palavra para... tenho que agradecer nessa questão tecnológica, agradecer a Débora que está aqui com a gente. É uma pessoa que, assim, se dedicou completamente para se desenvolver como assistente de produção, para colocar a gente no ar. Então, eu tenho muito a agradecer a Débora por isso. Ela tem aprendido bastante. E agora vamos assistir a Jade. Ela vai colocar aí para introduzir a temática de mulher e arte. Pode soltar o vídeo. A Jade, ela é filha do Moringa, que é professor de percussão. E ela fez essa gravação especialmente para a gente aqui, para mostrar como, desde pequena, desde criança, a gente é capaz de produzir, a gente é capaz de empoderar. Pode colocar o vídeo da Jade. Ela está assistindo. Por favor.
Lindeza, né? Que coisa mais linda. É isso aí, gente. Inspira, né? Bom dia, querida. Para todo mundo. Bastante gente já dando um oi. Eu estou muito curiosa para saber como que estão, se está bastante gente participando. Eu fiz muitas, tiveram muitas inscrições, mais do que a gente estava esperando, né? Porque a gente tomou cuidado com a questão da divulgação, porque é uma experiência, né? Então a gente acaba ficando um pouquinho apreensivo, apreensivas, né? Ficamos bastante, mas hoje nós observamos, né, que tem muitas inscrições para emissão de certificados. A gente tem bastante trabalho aí depois, quando terminar esse momento, ainda a gente vai ter bastante coisa. A Jaqueline e a Daniela já estão prontas, quase, né? Acho que já estão a postos. E então eu já vou. Oi, Dani, você está linda. Tudo bom, Cláudia? Como vai? Oi, meninas. A Silvia também vai entrar agora, né? E daí a gente libera aqui um pouquinho para elas, a Silvia Neri, que vai conversar um pouquinho aqui nessa mesa, vai ser anfitriã. Daqui a pouquinho ela entra. Então, eu acho que eu vou pedir para a Débora, a nossa assistente, já ir colocando a Silvia, e acho que eu já posso. Isso, oi Silvia, querida, tudo bem? Bom dia, Silvia. Estão me ouvindo bem? Estou te ouvindo. Estamos. Beleza. Bom dia, pessoal, bom dia, é uma alegria estar aqui com vocês, viu? É nossa. Bem, acho que agora a gente já consegue, já pode se ausentar, porque o espaço está em boas mãos, né, Sil? Eu vou ficar só fechar meu áudio, vou ficar por aqui vendo vocês. Jaqueline, bom dia, Daniele, tudo bem com vocês? Bom dia, Silvia, tudo bem? Bom dia, Dani. Bom dia. Cláudia. Silvia, tudo bom, já? Tudo bem, Eliane? Bom, pessoal. Eu queria cumprimentar todas as pessoas, né, que estão aqui com a gente nesse momento chuvoso, aqui em São José dos Campos, nessa manhã de sábado que chove, e falando do nosso tema de mulheres, né, e na nossa mesa de mulheres nas artes. Eu estou aqui com a Jaqueline Baumgratz e com a Daniela Garcia. Vou passar a palavra a elas para que elas se apresentem e logo em seguida vou fazer uma pergunta aí provocativa para a gente começar o nosso debate. Daniele, bom dia, se quiser começar. Tudo bom? Como vai, gente? Eu primeiro queria super agradecer o convite, a Cláudia, a Eliane, obrigada, Silvia, por também estar aqui mediando. Já bati um papo, né, com você, então estou super feliz, quero também conhecer mais, né, seu trabalho, já que super feliz de compartilhar aqui com você, de poder ouvir. Eu sou Daniela Garcia, né, eu trabalho há 10 anos com Teatro do Oprimido, num coletivo que chama Coletivo Garoa, em que a gente pesquisa essa ferramenta teatral e faz diversas formações, oficinas, também constitui nossas peças, e dentro desse trabalho a gente desenvolve bastante trabalho com mulheres, então também estamos aqui estou aqui para um pouco compartilhar um pouco dessa perspectiva, desse trabalho, refletir sobre arte e sobre empoderamento, né, e também sou psicóloga, faço agora mestrado, né, em psicologia da educação, então um pouco estou aqui para compartilhar com vocês. E Jaqueline Baumgratz, com vocês aí se apresentando também. Bom dia, peço licença aí aos mestres de tradição oral desse país, a vocês aqui na mesa. Bom, eu sou semente aqui do interior do estado de São Paulo, Vale do Paraíba Paulista. Eu sou filha de
imigrantes, né? Porque a mais brasileira de todas é minha avó materna, uma tapuia guarani, mas foram casadas com imigrantes europeus, né? Meu pai, a família do meu avô, da Alemanha, e a família da minha avó paterna, portuguesa. Enfim, eu estou assim nessa brasilidade, né? Nessa miscigenação brasileira, que aí me deu essa cara e esse sobrenome. Eu estou muito feliz, muito feliz de ter sido convidada. É uma honra partilhar essa mesa com vocês, com um debate tão profundo, tão importante, né? Nos nossos tempos. Gratidão. Então, a gente, para começar, eu considero a Jaqueline uma brincante, né, Jaque? Somos brincantes, né, da cultura popular, mulheres brincantes, acho que nós três aqui. E eu queria começar trazendo para vocês uma pergunta provocativa para detonar um pouco uma conversa sobre esse nosso assunto, né? Então, assim, com base na experiência de vocês com arte e cultura, como que a gente pode alcançar um dos objetivos da ODS, que são os Objetivos para o Desenvolvimento Sustentável da ONU? O quinto objetivo, o quinto ODS, é justamente combater as desigualdades de gênero e empoderar mulheres e meninas. E a gente queria que vocês trouxessem um pouco, dentro do trabalho de vocês, da experiência de vocês, como que como que isso se dá nesse dia a dia, né? Como que esse objetivo, né, fica lá, né, para ser alcançado, né? Então, podia começar, não sei, qualquer uma das duas quiser começar. A Jaque, você podia falar um pouquinho, né? Depois a Dani, para a gente organizar, Tá, sobre essa fala aí, tá bom? tá. Eu trouxe aqui um tambor, que eu acho que a Silvia conhece bem. Essa parte de couro aqui é o ingoma, que em banto significa aquele que chama, né? E desperta a gente, né? É uma forma de chamar, quando não se tinha celular, não se tinha telefone, isso é um chamamento, né? E é um chamamento profundo também, que é do espírito, né? Então, eu vou chamar assim, ó. Tava dormindo, Cangoma me chamou. Tava dormindo, Cangoma me chamou. Disse, levanta, povo, o cativeiro já acabou. Disse, levanta, povo, o cativeiro já acabou. Tava dormindo, Cangoma me chamou. Tava dormindo, Cangoma me chamou. Disse, levanta, povo, o cativeiro já acabou. E é esse chamamento mesmo, né? Essa consciência da Ngoma, né? De que nós temos que ter nesse momento do divino presente, né? A mestre Dida do Maranhão já dizia, nós estamos vivendo o momento do divino Espírito Santo, as caixeiras lá do Maranhão. Já tivemos o tempo do Pai, o tempo do Filho, e agora é o tempo do divino. E o divino é feminino, o divino é sagrado, né? Por muito tempo não quiseram reconhecer isso, então chamava de divino no masculino, mas é a divina, né? Essa figura que no Ocidente se traduz na religiosidade ocidental de Maria, né? É essa figura feminina do Divino Espírito Santo. Eu acho muito importante trazer essa espiritualidade para dentro dos nossos debates, sabe? Porque o feminino faz de forma diferente, age de forma diferente, faz política de forma diferente, né? E claro, nós não somos muito, até hoje, respeitadas desse lugar feminino, né? Desse divino tempo presente. Então, acho importante, a partir dessa recuperação dessa memória, né? Dar a volta ao contrário que se davam os negros quando chegavam no Brasil,
a volta contrária em torno da árvore, né? Lembrando essa memória do baobá, lembrando de onde a gente veio, né? E quem somos nós. É muito comum escutar em toda família, toda mulher dizendo assim: ah, minha avó, ela foi pega no laço. Ah, o meu avô, ele foi pego, né? E, enfim, quase toda família tem uma história, uma família brasileira tem uma história dessa ancestralidade subjugada, oprimida, que fizeram perder a memória, né? E eu vejo que o nosso papel aqui, nesse momento presente, é recuperar memórias, é fazer narrativas de empoderamento, narrativas de lembrança, né? E então eu penso que quando a ODS traz os objetivos, 17 objetivos, não só isso, né? Ela vem antes da trajetória da ODM, que são os objetivos do desenvolvimento mundial, né? Quando Ayrton Krenak diz no seu livro Ideias para o fim do mundo, para adiar o fim do mundo, ele está dizendo o quê, né? Vamos lembrar de onde a gente veio, que planeta que a gente mora, que casa comum é essa, onde está essa consciência de que somos todos da mesma família e vivemos na mesma casa, né? Porque a família só é essa humana, sem colocar a questão do racismo, das etnias, somos uma só, todas pertencentes à família terrestre humana, todas, com suas mais variáveis cores, crenças, tamanhos, poder, dinheiro, né, quantidade de objetos e coisas acumuladas. Então, lembrar disso, essa memória é importante. Quando a ODM traz isso, vamos pensar que mundo é esse e qual é o nosso papel nesse mundo, nessa passagem, porque se a gente for pensar, né, gente, a finitude do ser humano ela é pequena a nossa passagem, né? Nós temos uma média de vida, estava vendo do IBGE, uma média de vida de 70, 80 anos, é a média de vida de um ser humano. E aí a gente fica pensando, depois que a gente passa dos 50, 55, né? Não sei quantas aqui já passaram, mas eu já passei, eu começo a contar com mais rapidez. A mulher, depois de 55, 60 anos, tem um pouquinho de pressa, né? Mas é uma pressa bonita, não é uma pressa afobada. É uma pressa de viver aquilo que ainda não conseguiu viver, né? Que ainda não viu o que se quer ver nesse mundo, né? Então, eu penso que a gente tem que ter uma agilidade, sim, ser mais efetivas para transformar esse mundo e adiar esse fim do mundo catastrófico, né, patriarcal, machista, né, e trazer um mundo novo. E esse mundo novo vai permear as nossas ações cotidianas, das pequenas aquelas maiores, né. Por enquanto, fico aqui, passo para a Dani e depois a gente vai batendo essa bola, tá bom? Obrigada, Jaque, né, por esse primeiro momento. E, Dani, estamos aqui para te ouvir. Tá? Bora. Jaque, muito gostoso te escutar. Gente, é muito angustiante, né, esse formato, assim, eu estou aqui tentando imaginar todas as mulheres, as meninas que estão aqui ouvindo, então eu vou realmente fazer um trabalho mental para imaginar essa presença aqui entre a gente. Então, eu quero de novo agradecer a presença de todas que estão nos assistindo. Eu vou tentar falar um pouco rápido, mas qualquer coisa você vai me cortando, tá, Sil? Vai me avisando ali do tempo para... A gente está tranquila com o tempo, viu? Tá. Tá tranquilo. Então, eu pensei primeiro, começando assim, explicando um pouco o que é o teatro do oprimido, qual que é a perspectiva que se apresenta nessa forma teatral, que foi sistematizada aqui no Brasil, né? No Brasil não, por um brasileiro, né? Pelo Augusto Boal, que ele vai um pouco propor e pensar modos da gente democratizar o acesso às formas de se fazer arte, né? Ele vai fazer uma grande provocação, né? E acho que aí já fica, né, um pouco a gente até pensando sobre, né, até o que foi trazido aqui como reflexão
quando a gente pensar se a arte ela empodera as meninas e mulheres, de que arte que a gente está falando, né? Acho que essa pode ser uma primeira reflexão, e até pelo que o Boal vai problematizar a respeito da estética e da arte, colocando que a estética ela é uma das formas para criar sistemas de opressão, né? Então, o que ele vai colocar é que no nosso sistema, vamos dizer, né, político e macro político, as formas de ver o mundo, de apreciar, de se propor as relações, elas vão sendo apresentadas e colocadas nos nossos sistemas estéticos, seja ali na propaganda, no jornal, nas novelas, nos teatros, nas mais diversas formas, vamos dizer, estéticas que nos apresentam, bombardeando o modo de vida, tornando os nossos corpos, né, usando ali até o que o Foucault fala, né, os nossos corpos mais dóceis, domesticados, e, mais que tudo, corpos vorazes pelo consumo, né, que só podem ser reconhecidos através do seu consumo, e através de um certo modo de existir que está muito ligado à forma que uma certa classe enxerga o mundo, né? E nisso, então, o que esse grupo social vai nos apresentando e bombardeando nas suas imagens, né, nas suas formas narrativas de mundo, cria o desejo das classes oprimidas de querer também existir igual, daquela forma, e reproduzir certos padrões de vida, né? Então, o que o Boal vai propor é justamente que a gente, então, invente, né, e resgate os modos de se fazer estéticos que existem, né, nas suas mais diversas, a Jaque já trouxe aqui, né, nos lembrando as diversas formas que resistem, né, de modos estéticos que se mantêm na nossa sociedade, né, e que às vezes são apropriados, inclusive, né, hoje em dia a gente tem todo esse embate também, mas como a gente resgata isso e inventa formas para justamente usar a estética e a arte como forma de resistência, né, e de transformação social. Então, ele vai sistematizando ao longo da vida dele, né, principalmente a partir de uma certa fase da trajetória dele, uma porção de jogos, exercícios e técnicas teatrais, né, que vão sendo produzidas por diversas pessoas em diversos lugares do mundo, pelo qual ele vai passando. Ele vai sistematizando isso no que então vai vir ser chamado, né, em algum momento, sobre teatro do oprimido, né? Então, algo que existe de interessante nessa perspectiva é de não desassociar o produto do processo estético. Ou seja, o processo estético ele é tão importante quanto o produto estético, no seu sentido que o próprio jogo teatral ou o próprio os exercícios, ele tem essa função não só de ser uma parte do processo para chegar no produto, mas também como uma forma de conhecer, reconhecer os seus processos de opressão, conhecer e reconhecer as formas de mecanização que a gente se dá nas nossas relações, de sujeição, e de pensar e conseguir desmecanizar o corpo para torná-lo de novo expressivo, inventivo, capaz de pensar novos mundos, novas formas de existência. Então, nos torna, então, uma ferramenta potente nesse sentido de também reconhecer quais são essas formas estéticas que existem, que nos traz esse padrão, esses padrões, para a gente conseguir achar estratégias coletivas de luta e de transformação, né? Então, no caso vamos dizer, da opressão de gênero, não é muito diferente, né? A gente tem uma porção de imposição estéticas, de padrão de como a mulher deve se portar, de como a mulher deve se reconhecer, de quais são, né, os valores e o que é ser mulher na nossa sociedade, que às vezes é dito muito de uma forma sutil e, vamos dizer, né, imagética na nossa sociedade, que às vezes nos passa desapercebido e nos faz naturalizar, né, a forma como a gente imagina que uma mulher deve ser e deve se portar dentro da nossa sociedade, né? Então, por exemplo, né, eu fiquei lembrando até de um caso que é conhecido, né, mundialmente, que na Segunda Guerra Mundial, como morreram muitos homens jovens nos Estados Unidos, Hollywood começou a fazer filmes com homens mais velhos, sendo os grandes galãs, para que as mulheres passassem a desejar homens mais velhos por conta daquele... Então, olha a potência que a estética tem em determinar como a gente se relaciona e como a gente deseja e o que a gente deseja, né?
Da mesma forma, quando a gente olha para as produções brasileiras, principalmente as novelas, quais são os corpos, quais são as realidades que estão sendo colocadas, que tipos de conflitos, né? São, em geral, corpos brancos, são geralmente, né, pessoas de uma certa classe, são geralmente conflitos e crenças e formas de apresentar as questões pensadas e representadas de uma certa forma, né? Então, assim, o trabalho que a gente faz em diversos lugares, já fizemos, né, enfim, oficina com muitos grupos de mulheres e em outros grupos. Eu fiquei pensando, talvez, um exemplo para a gente ter aqui, né, para a gente conseguir pensar, enfim, o como, e quando a gente está falando, então, de empoderar através da arte, né, do que a gente está falando, porque também acho que esse é um termo que tem sido muito disputado hoje, né, e muitas vezes cai numa visão também de um empoderamento individual, né, de como, acho que é uma reflexão importante, né, da gente fazer o que é esse empoderar, né, por exemplo, essa discussão de, por exemplo, se uma mulher, ela alcança, né, um grande posto dentro de uma empresa, ela está se empoderando, isso é empoderamento, né, e não é nem dizer sim ou não, é que vai depender muito de como isso tudo está acontecendo, né? Porque, afinal de contas, se um indivíduo, né, ele alcança um posto, ele tem a possibilidade ali de criar um novo modo, né, de existência dentro daqueles lugares, mas também pode não. Então, se uma mulher, ela atinge um lugar de poder, mas ela reproduz todo um modo, né, de ser e de existir, que faz uma manutenção dessa sociedade, que estabelece essa relação de desigualdade entre homens e mulheres, não necessariamente a gente está empoderando, né? Então, para que uma pessoa dentro de um campo, seja das artes ou de qualquer outro, quando uma mulher se insere num lugar de poder e tem essa possibilidade, isso vai depender muito da força que essa mulher tem. Isso geralmente depende do quanto de uma coletividade por trás dela tem, que dá força para que ela possa verter poder dentro dos espaços que a gente sabe que são geralmente espaços mais masculinos, de modo de existência, de pensar, de agir mais masculinos, né? Então, eu fiquei pensando, a gente fez um trabalho muito longo em escolas, vai me falando do tempo, hein, Sil, pelo amor de Deus. Tranquilo. Em escolas, que é um espaço, né, que a gente sabe o quanto que reproduz uma ótica machista e racista, né, e classista, e a gente fez um trabalho muito longo de formação com professores, eles aplicavam dentro das escolas, e a questão de gênero é uma coisa que recorrentemente ela aparecia, né? Então, para dar um exemplo, tem uma das técnicas do teatro oprimido, que se chama Teatro Fórum, que as pessoas, o grupo, né, os participantes decidem que história que eles querem discutir, qual é o problema, o conflito que eles vivenciam, apresentam isso para o público, e o público pode, né, os spectatores, como o Ball diz, né, podem substituir o personagem que está tendo problema e propor estratégias, né? Hoje em dia a gente até faz um pouco diferente, pensando em estratégias mais coletivas, mas enfim. Então, o público ele se torna ativo, né, e atuante dentro do conflito que está apresentado, né? E muito do que aparecia tinha muito relação às formas de abuso. E era uma coisa muito, vamos dizer, assustadora mesmo, né? Porque isso apareceu numa pessoa, né, num sujeito, que isso é uma das primeiras possibilidades que o teatro oprimido nos dá, né, enquanto empoderamento. De a gente primeiro reconhecer que o nosso sofrimento, ele não é individual. Né? Primeiro de entender que o meu sofrimento ele não é natural, de que a culpa não é minha. Então, né, como a gente compartilha as nossas histórias de opressão, e as meninas, elas contavam, então, né, o que elas passavam e tudo mais, e a outra começava a contar, a outra também começava a contar, ela começava assim, não é só comigo, então tem alguma coisa aqui que é maior, e a culpa também não é minha, então. Então, a gente precisa pensar o que tem de atravessamento que produz, que faz isso acontecer tanto entre as mulheres, né? E aí, um segundo momento, o que se proporciona é que essas meninas, elas possam pegar essas vivências e transformar isso em elementos estéticos, ou seja, né, vamos dizer, elaborar isso de alguma maneira. E isso é um potencial, inclusive subjetivo, muito grande, né, de a gente sair de um lugar, nosso lugar, muitas vezes, de vítima, por conta do que nos aconteceu, para nos colocar em ação, né. Então, esse momento é um momento muito importante. E esse outro momento de conseguir apresentar isso e coletivizar,
a sua obra, aquele produto de uma coletividade, e proporcionar que uma comunidade possa escutar e pensar junto e se responsabilizar sobre aquilo que está acontecendo, é extremamente importante. Então, o que começou a acontecer, elas apresentavam, isso tinha o maior embate, era um caos, né? Porque aí os meninos, eu lembro de uma que a menina estava de shortinhos, e aí o público falava assim, é isso mesmo, o cara tinha que ter passado a mão na bunda, porque, ela estava de shortinhos, é porque ela quer, e aí as outras meninas, não, mas espera um pouco e tal. Aí os professores falavam, meu Deus do céu, isso acontece dentro da escola e a gente não sabe. Aí outros falavam assim, mas não sei quem sabia e não estava fazendo nada e tal. Então, a própria escola, e isso eu acho que é muito potente, porque as nossas instituições sociais, né, quando a gente pensa em democracia, elas são todas verticalizadas e, de alguma certa forma, silenciam, né, os diversos atores e atrizes sociais ali, não dando vazão para que essas transformações aconteçam, né? Então, a possibilidade ali daquele grupo, daquelas meninas poderem se organizar, e aí depois disso elas passaram, muitas escolas começaram a se organizar e ter grupos de mulheres para conversar, elas começaram a fazer parceria com UBS para ter uma psicóloga junto com elas, enfim, foram várias ações que conseguiram se desdobrar, inclusive concretamente, em ações concretas, fazendo a escola repensar a sua função também de discutir isso dentro de sala. A gente sabe como isso, a gente está num momento muito caro sobre tudo isso, né, de forças que conservadoras mesmo, que não querem que essas transformações aconteçam, pela força que isso tem se apresentado. Eu acho que não tem mais volta, né, não tem mais jeito. Mas a importância de quando o grupo escolar ele reconhece a importância de debater essas questões dentro da escola para que o próprio processo de aprendizado possa, de verdade, acontecer de forma igual para todas as pessoas que estão incluídas dentro desse sistema, passam a lutar para que, então, isso, de fato, exista enquanto debate escolar dentro da comunidade, né? E aí, acho que talvez só para finalizar, né, então, eu acho que uma das outras coisas que a gente tem apontado como novo, também dentro do Teatro Oprimido, né, que dentro do seu próprio nome lá, ele guarda, né, vamos dizer, dentro do nosso processo histórico, esse machismo, né, tanto que hoje tem uma pesquisa sobre o teatro das oprimidas, enfim, né, e quais são os desdobramentos metodológicos para tudo isso, mas eu já vou até indicar algumas coisas para quem quiser saber mais. Só de pensar que acho que hoje também tem uma reflexão muito grande dentro do campo entre pensar a questão das mulheres, também de pensar a diversidade das mulheres e o quão importante é a gente começar a trabalhar também no nosso lugar, não só como oprimidas, mas o quanto, certos momentos, a gente precisa refletir sobre o nosso lugar de opressora também, né, entre as mulheres passarem a refletir sobre a sua branquitude, enquanto a gente reproduz certos elementos que reforçam coisas que a gente não quer, e as questões de classe, enfim, eu acho que tem um sem fim de coisas que as mulheres é importante refletir sobre, né, o quanto que as relações de poder também muitas vezes são ocupadas por mulheres. Então, para a gente poder empoderar as mulheres e meninas, para ser todas, a gente também precisa refletir sobre essas contradições entre o campo das mulheres e nos colocar nesse lugar e reconhecer também essas contradições, né? Então, só para finalizar agora de verdade, só quero indicar para quem quiser conhecer um pouco mais, enfim, assim, sobre especificamente o Teatro das Oprimidas, que foi sistematizado por uma mulher que chama Bárbara Santos, que é uma pesquisadora que trabalhou muitos anos com o Boal, enfim, né, que escreveu o Teatro das Oprimidas, vocês encontram aí para comprar. Também recomendo a tese de doutorado da Kelly de Bertoli, que chama Teatro Social dos Afetos, que também que pesquisou essas ações nas escolas e essa questão mesmo do abuso, enfim, como que o teatro pode olhar para esse lugar dos afetos, né, como um conceito político, né, e como isso é importante para a gente pensar a opressão. E também a gente faz uma pós-graduação em teatro oprimido, processos grupais na psicologia social, mas isso no final eu falo um pouco melhor para quem quiser conhecer e fazer, enfim. É isso, gente, tentei ser rápido aqui, eu nem sei se fez muito sentido, espero que tenha feito.
Olha, aqui a Verônica, né? Ai, peraí, perdi agora. A Verônica aqui falando, né, para você, obrigada, Daniela, e compartilhar suas reflexões e experiências. Muita potência em cada palavra que você narra. Produzir e corporificar nossa arte plural e política é criar processos de transformação. Então, eu acho que pela fala da Verônica dá para sentir, né, o impacto da sua colocação, da sua explanação, né? Ela tá Que roubando, toca gente. muito. Ela é minha Hã? companheira, ela tá roubando, é minha companheira. Tá Não, mas roubando, não valeu, não nós valeu. estamos aqui sob esse impacto que ela traz, né? Você, Não, claro, tem que estar. eu acho que é, né, muito potente mesmo a sua fala, quando você coloca como o teatro, né, tem esse papel, e rapidamente, só para comentar, eu acho o quanto é importante o respaldo coletivo também, para você entrar numa escola e fazer esse trabalho, né, realizar. Que eu quero dizer assim, sozinhas a gente não consegue, né? Você entrar numa escola com apoios, né, de universidade, com arcabouços teóricos consistentes, né? Acho que a gente precisa procurar essa essas ações nesse sentido do coletivo, né? E eu acho que assim esse trabalho que a Cláudia, né, está realizando de criar esse fórum feminino que ela, né, esse instituto, acho que pode criar essa potência, né? Então acho que essa fala ajuda, colabora muito na formação dessa semente que está sendo plantada hoje, né? E aí eu queria passar para a Jaque, né, também complementar a sua fala nesse sentido, né, como essa arte popular maravilhosa que eu compartilho também, né, ela traz essa potencialização de uma transformação das relações de poder, né, e o feminino dentro disso. Vamos lá. Então, muito bom te ouvir, viu, Daniela? Gratidão aí pelo partilhamento, né, da sua experiência no Teatro do Oprimido. É, assim, eu também sou do campo do teatro, né, atuo mais no teatro infantil, na cultura da infância, e encontro com a cultura tradicional, né, dos povos originários, dos mestres, das culturas tradicionais. Eu venho dedicando, assim, minha vida para essa pesquisa, né? Agora também, no mestrado, no Diversitas, é sempre pensando na ponta, de um lado, onde estão esses mestres das tradições orais, né? E os cuietês, né? Como os franceses chamavam griots, mas são os mestres das tradições, com na outra ponta as crianças, né? A cultura na qual Florestan Fernandes dizia que existe uma cultura da infância que só a criança passa para a criança. Não é o pai e a mãe, não é o professor que já não sabe a cantiga, que ele já não sabe brincar, mas é uma criança que passa para a de 8, passa para a de 5 aprende, imita e passa para outra, e assim sucessivamente. Então, existe sim uma cultura que é chamada de cultura da infância, que é desse universo das crianças brincando no seu silêncio, na sua fantasia, na sua algazarra, na elaboração das suas regras de jogos e invenções, e do outro lado, há aquela sabedoria das mestras, dos mestres, né? E por muito tempo as mestras não foram citadas, né? Exatamente por todo esse processo, né, colonialista, racista, machista, desse mundo todo patriarcal que nós somos, assim, estamos inclusas nele. A gente vem de uma educação dessa, a gente não exercitou outro lugar, né? Então, quando eu vou escutar uma mestre e ouço ela dizer, nós brincávamos aqui nesse quintal, o quintal não era asfaltado, o quintal era de terra, tinha árvore, e quando chovia, a gente sentia o cheiro da terra. A gente fazia as biroquinhas, os buraquinhos para brincar com a bolinha de gude. A gente pisava naquela terra e aquela terra tinha um outro sentido no nosso corpo.
É ali que a gente lavava as roupas, é ali que a gente zangava com as crianças, é ali que a gente fazia as festas de casamento, preparava os bolos, docinho, pilava a paçoca, juntava as pessoas para fazer doce. O quintal era um lugar onde a polícia não entrava, onde a repressão não vinha. O quintal era permitido, né? Ali aconteciam as rodas, ali acontecia a limpeza dos alimentos, e as crianças na escuta, né? A criança observando esse quintal, os ciclos, a passagem da menina para a moça, a menstruação, a conversa das mulheres sobre um parto, quando uma ia parir, as outras se reuniam, né, e iam lá para ajudar, ficavam um tempo com aquela mulher que tinha acabado de ter concebido um bebê. Então, todo aquele imaginário, todo aquele mito, você faz isso, você faz a compressa, você faz o chá, as ervas, as rezadeiras, tudo fazia parte desse imaginário feminino, que é arte para mim, que é cultura, né? Porque eu penso na cultura como aquela que abrange todos os modos da gente viver, falar, produzir, cantar, né? E dentro dela as expressões da arte, onde a palavra não dá mais conta. Para mim, a palavra cultura, ela sempre foi tradição, e a palavra arte sempre foi transgressão. Por quê? Porque elas se encontram, nós não estamos, elas se complementam. Uma tem que trazer o novo, uma tem que furar as bolhas, que é a arte, né? E a tradição, ela não pode ser esquecida com essas mulheres, com essas sabedorias, né? Com esses conhecimentos que foram tão menosprezados, né? Então, eu entendo que esse campo, por exemplo, eu piso muito o chão da escola há mais de 30 anos, minha ação aqui no Bola de Meia, a fundação da instituição Bola de Meia ocorreu exatamente nesse campo da criança, né, e de como transformar um mundo novo por meio da educação, né. Existe um provérbio africano que diz, é preciso toda uma aldeia para educar uma criança. Toda essa aldeia mesmo, toda essa rede, né? Então, eu vejo também no campo da arte, a música, o teatro, a dança, o acesso a essas linguagens, né? A criança, quando ela tem esse acesso, ela se transforma, né? E eu vi crianças chegando para os cursos de teatro que vinha porque é tímida, não conseguia falar, e a mãe dizia, olha, me falaram, a psicopedagoga me disse que era bom vir fazer um teatro, ou, né, e aí, então, ela foi diagnosticada, minha filha, com um distúrbio de aprendizagem, e a minha formação passa por aí, eu fiz psicopedagogia, eu fiz psicanálise, eu fui por esse território, né, e quando eu convivia com aquela criança, rapidamente eu diagnosticava que ela não tinha um distúrbio de aprendizagem. Podia estar acontecendo um distúrbio de ensinagem naquele processo, com aquela criança, por causa de desrespeito ao tempo daquela criança. O tempo, o ritmo é um outro, a comunicação daquela criança não pode ser comparada porque somos sujeitos. Então, lá no chão da escola, eu percebia isso, que vinham muitas crianças assim, e depois depois de um ano, a mãe estava lá, olha, eu não aguento mais meu filho, porque ele está assim, porque ela está assim. Ai, que bom que ela está assim, né? Porque agora ela está conseguindo se expressar, agora ela está dizendo não, agora ela está gritando onde precisa gritar, e isso sim deveria acontecer. Então, o teatro ele é muito potente nessa relação, né? O teatro oprimido, então, né, Augusto Boal é uma pessoa que iluminou na sua passagem, na sua vida, esse processo de dar voz àquele que precisa falar, como é se sentir no lugar do outro. Os jogos do Teatro do Oprimido são maravilhosos, né, Dani? Assim, realmente nos coloca nesse processo, né? Que lugar é esse que eu ocupo? Que voz é essa que eu tenho que ter? Então, para mim, pensar em arte, pensar em cultura, é pensar nas crianças, porque nós precisamos exercitar
esse lugar, não adianta, tem que passa pelo corpo, nenhuma educação passa só pelo livro, pela teoria ou pela academia, não vai funcionar assim, não funciona assim, né? Para andar de bicicleta, você tem que andar de bicicleta, você vai aprender como? Andando, né? Não há outro caminho, e aí no meio desse processo cai, levanta, faz parte do processo, né? Como que você aprende a cantar? Cantando, né? Como aprende a ser livre? Se libertando e de amarras também invisíveis, né? Amarras também que não nos deixam, que fizeram o possível para que a gente não enxergasse. Então, essa invisibilidade, né? Essa coisa do embranquecimento, essa questão da falta de narrativa, isso o Darcy Ribeiro dizia, né? Nós não temos uma crise na educação brasileira, nós temos um projeto político. Isso não é uma crise, é um projeto, né? E aí essa questão que o mercado é que vem, é ele que importa, é o quanto custa, é o quanto você tem, né? Então, nós precisaremos passar por um processo de desaprendizagem, decolonização, né? Para que a gente possa desbastar, né, como um artista, como Rodin, né, nas suas esculturas, debastasse aquilo que já está lá, aquela história de que na semente já está contida a árvore, né? Então, como que a gente faz isso? Como que a gente enxerga isso? Exercitando, né? Então, eu acho tão comum num diálogo a gente se equivocar, a gente falar, puxa, não era isso que eu queria dizer, ou, nossa, olha só, de onde veio essa palavra que eu acabei de dizer, né? Então, assim, a gente está um pouco sem paciência desse diálogo, exatamente porque a gente não exercitou. A gente exercitou o lugar de poder. Nossa, falou, então é 10-0 para aquela pessoa que falou ali. Ora, não sei o que, é sempre um processo competitivo. Não é um processo do diálogo pelo pensamento científico. Então, um certo distanciamento sobre o nosso próprio discurso. Um certo distanciamento que a gente precisa ter sobre nossos diálogos, e sobre os nossos fazeres e os nossos saberes. Tem saberes que a gente precisa desconstruir, jogar fora, para poder vir esse novo, né? E tem novo também que não serve, tem novo também que é melhor não, né? É melhor voltar lá na Mestre Dida e pensar naquele quintal de terra, né? Daquele fazer. Então, assim, nós estamos nesse lugar, né, nesse momento, nessa pandemia com mais de 150 mil pessoas, ninguém parece que, assim, não quer ver o que está acontecendo, né? Que o próprio planeta também, que a nossa Terra parece uma coisa, assim, meio, né, paz e amor, não sei, meio excêntrica, mas, na verdade, nós estamos apartados mesmo desse chão, dessa terra, né, esse silenciamento pandêmico, ele é muito importante também, ouvir aí os nossos silêncios, os nossos isolamentos, né, e pensar, nossa, o que fizemos para chegar até aqui, né, e ver as nossas meninas, o índice de violência contra meninas e mulheres, nesse momento de pandemia, é assustador o que elas estão passando nas suas casas. E aí eu me questiono enquanto educadora, eu falo, como? Aquela menina sofreu um abuso, mas então eu falhei como educadora, de certa forma, falhei como artista, falhei como mãe, como avó, né? Então, assim, qual é minha participação nessa violência? Por que nós somos hoje capazes de assistir uma televisão almoçando e ouvindo uma barbaridade, uma atrocidade que fizeram com uma menina, né? Então, mas qual é a minha ação depois de ver isso? Esse abuso, esse absurdo, essa tragédia? O que eu posso fazer, né? Então, acho que nos pequenos círculos, nos pequenos quintais,
nós precisamos devolver essa memória daquela terra batida, daquele chão, do vamos lavar uma roupa aqui, vamos fazer um doce junto, vamos conversar. Esse diálogo, essa troca de receita que as mulheres tinham antes no portão, na soleira da porta, cascando laranja, ou botando a cadeira na calçada enquanto as crianças brincavam na rua, porque a rua era de meninas e meninos, a rua era de crianças, né? A rua não era um mal, a rua era uma rua do bem, né? E a rua era tomada pela população. Então, cadê essa rua, ressignificar essa rua, esse convívio? Então, eu vejo que a gente sofre, assim, essa necropolítica de quem decide quem vai viver, quem não vai viver, que respirador, quem tem respirador, quem não tem, né? Isso faz parte de um processo de pensamento da humanidade. Isso vai envolver a cultura, vai envolver a arte e todas as suas ciências, porque ciência é cultura, saber, né? Então, é aquilo lá. Eu acho que todas nós, para finalizar aqui, queremos ir muito mais nas formaturas, porque estudar é um ato revolucionário, né? Do que ir nos velórios. Eu acho que nós estamos, assim, cansadas de ouvir notícias de jovens, de meninas principalmente, abusadas, que não estudaram, que tiveram que trabalhar muito cedo, não tiveram acesso. Nós não queremos mais esse retrato, né? A gente não suporta mais essa cena. Nós queremos mudar essa cena. Então, o Teatro do Oprimido vem aí também contribuir, porque, na verdade, sempre o que a gente está falando, não é o racismo, a necropolítica e tudo mais, vem da onde, né? Sempre a dicotomia de oprimido e opressor. Parece que a nossa relação, ela sempre volta nessa questão de oprimidos e opressor. Como a Dani bem colocou, de que adianta, né? Muitas mulheres vão para o poder, mas com pensamento machista, masculino, patriarcal, porque foi só isso que ela exercitou. Então, não adianta adquirir poder somente reproduzindo esse modelo. Nós temos que ir quebrando esse modelo e descobrindo que modelo é esse, desse tempo da Dona Dida, Caixeira do Maranhão, dizendo que nós estamos no tempo do divino, da divindade, do que é mais sagrado feminino na gente, né? Dessa sacralidade feminina. Então, e aí? Como nós vamos fazer se não exercitar esse corpo, essa mente, esse lugar? Né? Eu não vejo outro caminho só lendo. Eu acho que nós temos que fazer diferente. Nós temos que fazer, porque é aquela história, né? Primeiro a gente aprende a falar, depois a gente aprende a escrever. Está no nosso organismo. Primeiro a gente aprende a cantar, balbuciar, depois a gente vai para a escrita, né? Então, esse corpo também, se movimentar, as estruturas do osso com a musculatura, é pensar em como que é os ciclos, né? Que em outubro as coisas caem, então a gente deve jogar fora muita coisa também. Os ciclos da natureza nos ensinam, nós somos bicho, e às vezes a gente esquece que a gente é bicho, né? Então, isso é muito sério. No verão é momento de fazer outras coisas, no inverno é tempo de recolher, é tempo onde a semente vai demorar um pouquinho, porque ela vai granar, então não se aprende mais observando a terra. Eu acho que nossa arte, nossa cultura, e a gente só vai aprender a respeitar esse lugar das meninas, da não violência, do seu lugar de proteção, quando a gente entender a mãe natureza, né? A terra, começar por ela, que é essa feminina aí, que conduz nosso tempo, né? É isso, nosso pulsar. Muito bonito, Jaque. Aqui uma observação: a terra é feminina, é fértil, é forte, mas está sendo abusada, negligenciada, discriminada. Tem uma pergunta aqui do chat sobre como vocês enxergam essa assimetria, né, de poderes entre homens e mulheres no fazer artístico, cada uma dentro da sua especificidade, né, do seu fazer, mas a gente ainda tem algum tempinho aqui, se quem quiser começar aí, o Jaque, o Dani, como você vê isso daí? Porque a gente fala muito das nossas ações, né,
de empoderamento das meninas, mas e o nosso, no nosso dia a dia, né? Como que é as atrizes, as mulheres artistas, dentro do seu fazer artístico, lidando e enfrentando com essa assimetria tão marcante? Quem quer começar? Dani? Eu acho que pode ser a Dani, né? Para não ficar muito tempo. Eu acho que a arte, ela vamos dizer, assim como outros lugares da nossa sociedade, ela é uma instituição, né? E sendo uma instituição, ela tem um seu processo histórico que, obviamente, cria os seus lugares e seus modos de pensar, né? Então, ela é transgressora, mas também é transgressora de que forma, por quem, né? Então, é muito claro que existe ainda dentro do campo da arte uma proeminência de um olhar masculino, né? Principalmente nos seus lugares de direção, né? No campo teatral, né? Assim, pensando assim, nesse fazer artístico mais amplo, né? Então, eu acho que isso ainda e mesmo quando, o que a gente estava um pouco falando, né? Muitas vezes, quando a mulher se insere, por exemplo, num campo como diretora, ela acaba caindo e reproduzindo, ao invés de conseguir tensionar e criar outros modos de fazer. Ao mesmo tempo, eu sinto que tem muita coisa se transformando. Também vejo muita gente se inserindo nesse lugar e provocando mudanças, novas formas, o teatro colaborativo, né? Aqui em São Paulo tem muito dessa experiência. Então, eu sinto também que as coisas elas têm se movimentado, mas também com muita dificuldade, né? Com muitas forças tensionando sempre, né? Aí, para além disso, a gente voltando assim para o fazer teatral, assim, nesse sentido mais de resistência, enfim, eu sinto que a gente encontra, às vezes, muita dificuldade mesmo de atuar dentro de diversos campos, né? Porque quando a gente vai para o teatro, que nem a gente estava falando, por exemplo, para uma escola, a escola, ela, como um campo institucional, ela também vai ter essas dissimetrias, né? E o próprio modo de fazer artístico, muitas vezes vai encontrar resistência por ser feito dessa forma e não de outras, né? Muitas vezes as pessoas falam assim, não dá para fazer um teatro para deixar as pessoas mais alegres. Não que seja importante, e a gente produz, né, vamos dizer, um corpo alegre, ativo e tudo mais, né? Mas não aquela alegria, vamos dizer, aquela alegria passiva, né? Aquela alegria do entretenimento, só que muitas vezes aqui é nos demandado, né? Nas instituições, né? E uma coisa que eu sinto muito, assim, às vezes dando formação para as pessoas ir praticarem teatro, né? E a arte dentro dos seus lugares, é que muitas mulheres, na hora que elas vão tentar fazer e realizar, acabam encontrando essas resistências dentro dos espaços institucionais e muito por esse lugar, né? Então, puta, já vem com esse mimimi, já tá querendo colocar, já vem ela, não sei o que lá, porque aí, puta, então sempre para fazer teatro e é mulher, aí já vai começar com essa encheção de saco e tudo mais. Então, essas forças, elas aparecem o tempo inteiro. Por isso que eu reforço, assim, que tem vários professores que precisaram parar o projeto, por exemplo. Não conseguiram dar continuidade, porque estavam isoladas dentro da escola, não conseguiram aliados, por isso que individualmente esse empoderamento ele não empodera, né? Só empodera se ela se curvar a lógica, vamos dizer, da instituição, né? A lógica, vamos dizer, dominante. Porque se ela, de fato, tentar instaurar, né, um novo modo de fazer, seja teatral, ou seja, das relações, vamos dizer, mais horizontais, né, ela vai encontrar resistências, né, ainda mais se ela buscar problematizar esses lugares de opressão, que são, vamos dizer, esses lugares dolorosos da nossa sociedade, né, que produz tamanho sofrimento, né. Concordo com a Dani, né? E penso que quando a gente está falando, né, da ODS e a questão de gênero, é muito mais do que a gente buscar igualdade de cargos e salários,
claro que esse é algo extremamente importante, né? Agora, a gente ainda continua sendo minoria, mesmo com cotas, né? As cotas no serviço público, as cotas na Câmara dos Vereadores, na Câmara de Deputados, né? Mas nós, além das cotas, tem que romper essa bolha do patriarcal, do pensamento e da ação, né? É isso um pouco aí que a Dani traz, né? E eu já vi isso nos meus ambientes de trabalho, em vários que eu já passei, em que a mulher quer fazer gestão diferente, mas ela é impossibilitada de fazer, porque o seu entorno não admite, acha que isso não está dentro desse sistema, né? Então, romper esse sistema de costume, de agir como os homens agiam, de agir como um pensamento masculino agiria ou tomaria como decisão, eles ainda, a sociedade, o sistema de produção e mercado ainda não está acostumado com essa forma intuitiva, subjetiva, que leva em consideração as coisas do sentir. A mulher, ela toma suas decisões não só pela razão, às vezes ela vai por um caminho de decisão nada convencional, mas porque algo a leva a pensar assim, ela sente o cheiro, a energia do lugar, aquele ambiente, o que não foi dito, né? O que devia ter sido dito e não foi dito, o que era para ser um ponto final e foi reticências, e a mulher tem um outro olhar sobre isso, mas ainda não tem esse espaço de se afirmar nessas decisões do agir feminino, né? Então, eu penso ainda mais que nossas meninas, nossas crianças, se a gente tiver como meta em 2030, eliminar uma série de abusos, de violências, são violências emocionais, são violências físicas, violências econômicas, né, de todos os aspectos, culturais, principalmente, né, e nós teremos que reaprender a viver com a diferença, porque nos ensinaram a homogeneizar. A nossa escola é um modelo de homogeneização, né? Há pouco tempo, o nome da nossa diretoria de ensino era Delegacia de Ensino, né? Na escola, nós tínhamos profissionais como supervisores de ensino, nós temos até hoje grades curriculares, né? Esse é um pensamento desse patriarcado, que, como Darcy Ribeiro disse, não era uma crise educacional, um projeto. Essas palavras todas que estão envolvidas com a nossa educação, que estão na base cultural do que nós fomos aprendendo de geração a geração, tá sedimentada, né? Ela vai sendo repassada, e de uma fidelidade, né, muito grande, ela é repassada. Por isso, não pode sentar assim, menina não senta assim, entra na loja, tem o lado rosa das meninas, o lado azul dos meninos, já impossibilita a menina de sonhar com os heroísmos, com a espada, com o correr, com o salvar o mundo. Ela sempre tem que ficar esperando o cavalo branco do príncipe para vir salvá-la, né? E a gente não exercita essa mulher e salvar o príncipe, né? E quando a gente estimula isso, é como se ela tivesse que ser masculina, porque ela vai lá e salva o príncipe. Não, ela pode ser extremamente feminina, extremamente engenhosa, delicada, e salvar o príncipe também, né? E ser guerreira, e ser guardiã das suas sabedorias. Então, assim, parece que não teve espaço para isso, né? Então, e mesmo a igreja, quando coloca Pai, Filho e Espírito Santo, né? E não coloca a divindade santa, né, como feminina. Então, assim, nossas palavras precisa passar por uma correção psicanalítica, haja Freud, Lacan, Jung,
e nossos ancestrais todos, né, dos povos originários, e que quando não tinha palavra inventava. Por que a gente parou de inventar as palavras? Precisamos inventá-las, aí isso ficou só para os poetas, e as poetisas, e a literatura, a gente vai pondo tudo em caixa, né? Mas a gente pode inventar palavras, e a arte, ela atua onde o mundo não deu mais conta de atuar, né? Então vem a arte para nos salvar, né? Porque nos empacotaram, nos colocaram em forminhas, e a gente não é para ser de forma, né? O ser humano tem uma inventividade, é um ser da palavra, que difere de todos os outros animais, né? Então, precisamos botar em exercício nossa intuição, né? E essa educação dessa menina que vem junto, que vai aprendendo a pensar, cheirar o mundo, sentir o mundo, né? Da sua maneira feminina de ver. Então, nós temos um grande desafio do século, né? Desaprender o que precisa desaprender para colocar nossa sabedoria ancestral novamente no seu lugar e encorajar nossas meninas a ser exatamente o que elas já são, né? A semente que já está contida na árvore, que ela compreenda que ela já é árvore, né? Que ela tem potência e força de árvore. É isso. Então, tem aqui a Mariette cumprimentando vocês, né? Cumprimentando a Jaque, falando de que isso é um treinamento diário, né? Essa ação que você está colocando, né? Tem aqui a Ana Cristina Moura, que fala uma coisa que eu acho importante, que é, primeiramente, se faz necessário respeitar as diferenças, né? Os relacionamentos consigo mesmo e com o outro. A arte de conviver é fundamental e importante. Quer dizer, o que eu acho que ela está trazendo, assim, para você quebrar essa hierarquia, você quebrar essa disparidade, né? Ela traz a necessidade de você respeitar diferenças, né? E até descobrir modus operandi diversos, né? Quer dizer, às vezes a gente, mulher, a gente nem teve espaço e tempo para nos descobrirmos, né? Modos de fazer, modos de operar, né? Que sejam de acordo com as nossas necessidades, né? Então, é esse que a Marie está falando, é um processo diário mesmo, de descoberta, né? Eu acho que é isso que o pessoal está trazendo aqui. Estou tentando colocar, se eu estiver errado, vocês me corrijam aí, viu, pessoal? E outra pergunta que veio, a gente ainda tem alguns minutos, a gente tem uns 15 minutos ainda, é de como vocês estão vendo essas questões na pandemia, nesse distanciamento, né? Assim, toda essa questão de disparidade de gênero, essa dicotomia, tudo, e no nosso fazer artístico, ainda por cima, dentro desse contexto de distanciamento e de isolamento. Dá para falar uns 5 minutinhos cada uma ainda. Quem quiser, Dani. Correndo, vamos correr. Eu primeiro só queria comentar essa questão, né, de respeitar a diferença, porque às vezes a gente fala assim, primeiro a gente precisa respeitar a diferença, mas só isso já é um baita trabalho, né? Só isso é um processo de vida, gente. Só isso é assim, vamos dizer, uma dedicação de uma vida, né? Porque a gente fala isso, mas quando a gente se encontra com a diferença, a gente vai vendo as dificuldades e os conflitos que nascem disso, né? E que processo também bonito quando a gente se empenha aí de verdade a aprender com isso, das potências que guardam esse encontro, né? E resgatando isso, que eu acho que já coloca muito fundamental, assim, desse lugar diário, cotidiano, né? E como eu sinto que o teatro ele tem essa potência de a gente fazer uma suspensão mesmo, né? De olhar para nossa, por exemplo, quando a gente está fazendo uma improvisação, depois a gente olha, nossa, olha como eu improvisei isso, nossa, mas por que eu falei desse jeito? Mas por que saiu desse jeito? Por exemplo, tem uma improvisação que a gente sempre faz que é assim, a gente vai dando 2 personagens, as pessoas fazem, a gente fala assim, um casal. Na hora que a gente fala um casal, gente, vira uma guerra na sala, não sei o que acontece. Pessoa, aí depois a gente só fala assim,
Gente, mas por que tanto? Aí as pessoas falam, não, mas é assim, porque tá. E aí a gente começa a refletir, tipo, por como que a gente é tão desrespeitoso nas nossas relações amorosas, por exemplo, né? E começar a tentar, de alguma forma, então, a justamente ter esse espaço da invenção. Eu acho que essa fala da Jaque de, né, quando o mundo se esgota, a arte, ela aponta, né, para esses caminhos, né, de como a gente pode inventar novas formas. E eu acho isso muito importante a gente resgatar, assim, né? E aí, sobre a questão da pandemia, bicho, muito tenso, né? A Jaque já comentou um pouco sobre isso, como aumentou demais a violência contra a mulher. Aqui em casa, juro mesmo, a gente já teve que resgatar umas 3 pessoas, três vezes. Aqui um cara embaixo, mora em cima de um bar, e, tipo, de repente, quando começa a escutar, o cara, ele tá com uma garrafa, aquelas garrafas de vinho de 5 litros, assim, ó, dando na cabeça da mulher. A gente saltando na cabeça, sabe assim, e tal, aí um vizinho batendo na mulher e não sei o que lá, então, enfim, se aqui, nesse metro quadrado aqui, né, já tá essa intensidade, imagina, enfim, né, na totalidade, né, a gente sabe que, vamos dizer, a gente sempre soube que a questão da violência contra a mulher é uma questão enorme, como a subnotificação, ela é uma questão, né, e a questão de a gente ficar mais próximo, né, por conta da pandemia, obviamente, tipo, tornou isso uma questão maior, né? E aí, sobre a atuação com arte, aí eu sinto que essa é uma dificuldade ainda maior ainda, né? Porque a gente está, pelo menos aqui, investigando o que é um fazer teatral nesse formato, né? Então, vamos dizer, é uma dupla, vamos dizer, um duplo desafio, né? De tanto assim, como reinventar essa linguagem, né? Quanto conseguir trazer as pessoas para exercer esse fazer nesse formato que também não é acessível para todas as pessoas, né? Então já nos retorna, então acho que são muitos desafios, né? Mas eu também acho que guardam muitas potências esse formato, de como a gente pode usar, porque ao mesmo tempo ele chega, então a gente fazer alguma coisa nesse formato virtual, ele também tem uma capacidade de infiltrar, assim, né, de passar por diversos lugares que a gente precisa reconhecer e utilizar. Às vezes a gente, né, que é de um lugar mais da resistência, a gente é muito analógico, né? A gente resiste demais aos processos virtuais, e a gente às vezes tem que dar um pouco o braço a torcer e reconhecer que um pouco de contradição a gente vai ter que sempre existir, e como que a gente consegue utilizar esses lugares enquanto, então, tendo consciência mesmo, como a gente vai usar, né, essas plataformas virtuais, né? Como, não se deixando, porque também senão a gente fica tudo viciado, tudo louco, né? Engolido, perde a presença, porque isso é o mais provável, inclusive. Então, como é que a gente consegue guardar essa presença e usar como ferramenta nos momentos que a gente acha que nos é útil e nos colocar, vamos dizer, resistentes a ela no momento que a gente acha que tem que se colocar, né? Enfim, não sei se falei muito, desculpa. Não, acho que você falou isso, né? Muito importante, falou o que tinha que falar mesmo, Dani. E essa questão da pandemia, ela realmente, ela põe uma lupa na pandemia artística, cultural, que nós já vínhamos sofrendo. Desde a extinção, não só um pouco anterior, mas a extinção do Ministério da Cultura, ela pontua isso para nós, né? Que estratégia de projeto político é esse, né? Primeiro silencia a cultura, depois rompe com o Ministério do Trabalho, atua na pejotização, dizendo, não é que você perdeu o emprego, agora você é uma empresária, né? Então, é uma mentira, é uma grande pantomima, mas do mal, sabe? Bem daquela, para mostrar para nós que o projeto político atual está aí, firme, vigorando, né? Assim, na venda do país e na entrega, né? Fazendo essa plasmaceira que fizeram com o Rio Doce, com Brumadinho, essa atrocidade com o Pantanal, né? Então, por aí a gente vê, se a gente trata a Mãe Terra conforme a gente está tratando, o que dirá das nossas meninas, as nossas mulheres? Se a gente faz o que faz com a natureza, né? E aí a questão da diversidade, ela deveria ser
tão inerente ao ser humano, né? Tá aí, a gente olha, sai aí na sua janela e você vê nenhuma serra é igual à outra, nenhuma montanha. A natureza é diversa, né? Ela é toda diversidade, né? Ela é toda diferença. E a gente parece que não aprendeu ainda que não temos nenhum igual ao outro. Nenhum semelhante. Não assemelha uma coisa ou outra, mas é com a diferença que é a nossa riqueza, né? A diferença das plantas, a diferença das ervas, a diferença do mar, da terra, do rio, e nossa diferença feminina, né? E com o que encontrar unidade na nossa diversidade, eu acho que é a grande sabedoria, né, que o ser humano deveria passar aqui pela Terra, como diz os zen budistas, né, para você não ficar fazendo samsara, né, você vai ficar voltando várias vezes para poder resolver as suas questões. Vamos resolver logo de uma vez. Nós estamos na Terra, temos uma média de vida, uns 80 anos, já, né? O que dá para fazer? Dá para entender que é assim, o mundo é diverso, nós somos diferentes, mas vamos encontrar na nossa passagem aqui, nesses poucos anos que nós temos de vida, se a gente conseguiu fazer alguma unidade nessa diversidade, né? Nós estamos hoje falando de multiverso. Hoje nós já tem pesquisadores, cientistas buscando outros planetas para a gente ir morar lá. Nós não, mas a geração que vem atrás da gente, né? Porque conseguimos fazer desse um lixo, e aí não tem mais, porque lixo é lixo, ele fica aqui, não vai para lugar nenhum, né? Nós moramos nessa bola. Vai para onde o lixo, né? Tá aqui o lixo com a gente, convivendo, você joga o saquinho ali, o cara leva só para outro lugar, só tira do seu campo de visão, o lixo continua, né? Então, sai do nosso campo de visão muitas coisas que os hindus dizem que são as maias, as grandes ilusões, né? E essas telinhas também são grandes ilusões, né? Mas o que a gente pode fazer com elas é exatamente essa aproximação. A gente tem que ser mais inteligente, né, do que os sistemas de opressão que estão aí. Usar essas ferramentas para se juntar, né? Esses dias mesmo eu estava com o pessoal dos índios online. São maravilhosos os projetos, né? Lá na Bahia, os pataxós, eles estão se encontrando com os caigangues do Rio Grande do Sul. Já existe uma universidade dos Paiter Suruís, lá no Mato Grosso, e isso como que está acontecendo? Os bororos, né? E a gente está acontecendo como? Está acontecendo por causa dessa aproximação tecnológica que a gente está conseguindo utilizar a nosso favor. Agora, a gente é muito egoísta ainda, e esse governo nada ajuda, esse governo Bolsonaro só está arrasando com a terra que já está arrasada. Por exemplo, essa queimada no Pantanal, por que os bororos, aqueles senhores das matas, não foram chamados, convocados para apagar esses fogos? Eles sabem, eles têm a sabedoria da terra, eles não são convocados. Essa sabedoria ancestral não é convocada. Assim como também a academia se fecha para os saberes das tradições populares, né? Os mestres ganham esse nome de mestres sem mestrado, porque eles só vão ganhar se eles tiverem notório saber, como o Krenak ganhou na Universidade de Minas Gerais. E são poucos, né? Agora tem alguns, o Parico, já tem ganhando notoriedade, né? Na Universidade do Ceará, hoje nós temos mais de 17 professores, mestres das tradições orais, considerados notório saber. E hoje já dão aula na universidade, de sabedorias, e tem lista de espera para assistir a aula deles. Lista de espera, não tem evasão. Então, a gente precisa modificar e expandir a nossa forma de pensar o mundo e de agir no mundo, né? Com os saberes que estão aí para nosso favor, né? E trazer, pegar na mãozinha, trazer nossa menina, trazer essas meninas aí para um outro olhar desse mundo, que elas não precisam repetir o que não é necessário repetir. Elas têm que ter esse discernimento do que tem que ser jogado fora e do que tem que se persistir, né? E ampliar. E eu confio muito nas nossas meninas.
Eu acredito muito nelas, né? Que elas se colocarão. A gente aprende muito com as tradições. A Dona Tó, saudosa Dona Tó do Jongo de Guará, salve Dona Tó, ela, aonde ela chegava, as meninas ficavam guardiãs dela, ela chegava com uma nobreza de espírito, uma pessoinha pequenininha, de 1,5 m, ela chegava, a ela era oferecido a melhor cadeira, o melhor lugar onde ela pudesse ver tudo, era ali que ela tem que ficar. E as outras mulheres a protegiam e a colocavam nesse lugar de respeito, de nobreza. E nós estamos precisando fazer esse exercício dos impérios. Os impérios são assim, lá no Maranhão, a criança fica 3 dias sendo imperatriz, né? O outro imperador, eles ganham a nobreza, por 3 dias eles ficam assim, né? E depois a brincadeira se vai, mas durante essa brincadeira aprendem essa nobreza, esse lugar de nobreza, e não de poder, não é de poder, é que para o ser nobre é outra coisa, né? É isso. Exatamente. É outra nobreza. Eu estou emocionada, viu, Jaque, com as suas colocações. E, assim, a gente já está acabando nosso tempo, né? Na verdade, já acabou, né? E aí eu queria passar para vocês, assim, o agradecimento de várias pessoas que estão aqui no chat, né? Mariette Bueno, né? Agradecendo muito, né? A Rosa Esther, a Itamara Moura, a filha da Itamara Moura, a Cláudia, a Eliane. Então, assim, tem várias pessoas aqui agradecendo muito a fala de vocês, se emocionando mesmo, né? E a Cláudia aqui trazendo que esse encontro seja o início de uma ligação que frutifique muito em muitos espaços, né? Acho que a fala de vocês é muito importante, assim, a divulgação de saberes mesmo, né, que vocês trazem para nós. Eu queria perguntar aqui se a gente tem um tempinho para que as duas façam uma rápida fala de despedida, para a gente já fechar o chat, que a gente já está passando um pouquinho do tempo. Dani, sua despedida. Eu quero muito, muito agradecer, aprendi demais nesse encontro, que delícia de escutar, já quero muito te conhecer pessoalmente, Silvia, você também, vamos ver se um dia, em algum momento, a gente consegue, né, essa presença. Queria só complementar, assim, dizendo que esses apontamentos, assim, dessas diversas experiências que mostram que outras formas de existência no agora existem, que as formas de luta e de resistência, elas estão acontecendo, e que a transformação e a mudança, ela está sempre acontecendo, né? Nunca existe estagnação. A grande questão é mudando para onde? E a gente precisa nos colocar para poder dizer para onde a gente quer que vá né, os caminhos da nossa cultura e da nossa sociedade, né? Demais, eu só queria, então, de novo agradecer e dizer que quem quiser nos encontrar, enfim, levar as nossas formações para os seus espaços, vocês nos encontram tanto no Facebook, Instagram, Coletivo Garoa. Também fiquem de olho com as nossas peças, quem quiser também conhecer mais. Pessoalmente, lá vocês me encontram também Daniela Garcia. Quem quiser continuar o bate-papo, estou sempre super aberta para continuar pensando. E super agradeço, espero ter também colaborado aqui no bate-papo. Valeu. Obrigada, Dani. Eu agradeço você também, a Dani, maravilhosa, quero conhecer seu trabalho. Cláudia, vocês são flores mesmo, né, nesse jardim. Então, ó, vamos terminar cantando, que essa menina Silvia canta bonito demais, ela pode cantar com a gente. Tá caindo flor, tá caindo flor, tá caindo flor, tá caindo flor, tá no céu, tá na terra, oi, tá caindo flor, tá no céu, tá na terra, oi, tá caindo flor. Gente, eu agradeço demais, viu? Agradeço demais as pessoas que estão aí também assistindo a gente, né? Pelo apoio, pelo carinho, e vamos para a próxima, né? Para a próxima mesa, que também vai ser riquíssima e maravilhosa.
Tchau, gente. Cláudia, Obrigada. Eliane, muito parabéns. Parabéns pela iniciativa, gente. Obrigada. Beijo, tchau, tchau. beijo. Ai. Gente, eu tô aqui. Meu Deus, quanta contribuição, que coisa deliciosa.